O que você faria se quisesse manter-se aquecido numa noite de frio? Será que poderia juntar 2 ou 3 pedaços de lenha, acender a fogueira e relaxar? Ou poderias fazer mais do que isso? Ter até alguns pedaços de reserva para quando a brasa ir consumindo-se, você poderá acrescentar mais lenhas e assim a fogueira permanecer por mais tempo. Com certeza a segunda opção é bem melhor, porque vai ajudar-nos a manter-nos aquecidos numa noite de frio. E quando é assim, com certeza nós sairemos beneficiados. Na vida cristã, queridos irmãos, é a mesma coisa. É muito importante que nós, à medida que o tempo passa, continuemos a aumentar o nosso amor pelas leis de Jeová. É como se estivéssemos a colocar cada vez mais lenha no amor que temos por Jeová, para que essa fogueira intensa nunca se apague. Infelizmente, queridos irmãos, lá no passado houve alguém que não fez isso. Ele preferiu deixar de colocar lenhas à fogueira para manter-se sempre aquecido em sentido espiritual, de modo a continuar a respeitar ou aumentar o seu amor por Jeová. Mas, por outro lado, felizmente houve alguém que fez isso, continuou a colocar lenha e hoje é um excelente exemplo para nós. De que 2 personagens bíblicos nós estamos a falar? Nós estamos a falar de Saul e David. Esses 2, no passado, eles chegaram a ser rei de Israel. Mas, como dissemos, infelizmente, deixou de continuar a aprimorar o amor pelas leis de Jeová, mas o outro continuou a fazer isso. Então nós vamos falar primeiro do exemplo de Saul e depois vamos falar de Davi para ver que lições podemos tirar desse exemplo bíblico. Bem, queridos irmãos, como nós sabemos, Saul, ele era rei de Israel durante um tempo. Se ele foi rei de Israel, é porque Jeová havia visto algo de bom nele. É porque Jeová sabia que Saul era alguém de mentalidade espiritual. Saul era um homem preparado, um homem maduro. Senão, do contrário, Jeová não poderia designá-lo rei. Mas Jeová fez isso, porque Jeová confiava naquele homem fiel. Mas só que depois de um tempo, ele decidiu parar de colocar lenha à sua fogueira. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Crônicas, capítulo 10, versículos número 13 ao 14. Assim, Saul morreu por causa da sua infidelidade a Jeová, por não ter obedecido a palavra de Jeová. Também por ter consultado um medium espírita em vez de consultar a Jeová. Por isso, ele entregou-o à morte e transferiu o reinado para David, filho de Jessé. Irmãos, conseguiram notar o que começou a acontecer na vida do rei Saul? Infelizmente, queridos irmãos, ele começou a fazer coisas erradas. A imagem do nosso manual de atividade na página 10 do lado esquerdo mostra Saul, o rei Saul, a oferecer sacrifícios a um Deus falso. E nós percebemos isso porque, infelizmente, ele passou a ter esse tipo de atitude e até consultou o medium espírita e começou a desobedecer a Jeová, porque ele perdeu o controle espiritual, perdeu a estabilidade espiritual. Ele deixou de aumentar o seu amor pelas leis de Jeová e começou a agir contrariamente ao que Jeová dizia ser certo. Mas agora, e no caso de David, como é que David agiu diferente do rei Saul? Houve uma ocasião, queridos irmãos, que Davi demonstrou claramente que ele
queria mesmo continuar a aumentar o seu amor pelas leis de Jeová. Havia uma lei no passado que Davi conhecia muito bem. Jeová Deus dizia que o sangue é sagrado. O sangue significa a vida e que ninguém poderia usar mal esse produto. Mas houve uma ocasião em que Davi, guiado por princípios e pelo amor pelas leis de Jeová, tomou uma decisão que nos ensina muito hoje em dia. Por favor, abram as vossas Bíblias no livro de 1 Crônicas, capítulos 11, versículos 15 ao 19. 3 dos 30 chefes foram até a rocha para se encontrarem com Davi na caverna de Adulão, enquanto o exército filisteu estava acampado no tal de Refaim. Nesta época, Davi estava no seu refúgio e um grupo de soldados filisteus estava em Belém. Davi expressou o seguinte desejo: quem me dera beber da água da cisterna que fica junto ao portão de Belém. Em vista disso, os 3 invadiram o acampamento dos filisteus, tiraram a água das cisternas que ficam junto ao portão de Belém e trouxeram-na a Davi. Davi, porém, não quis beber e derramou-a para Jeová. Ele disse: por respeito ao meu Deus, eu nunca faria tal coisa. Como é que eu poderia beber o sangue dos homens que arriscaram a vida? Pois eles arriscaram a vida para trazê-la. Assim, ele não quis beber. Estas foram as façanhas dos 3 guerreiros valentes de Davi. Irmãos, conseguiram entender como Davi demonstrou que realmente tinha amor pelas leis de Jeová? Os seus soldados haviam arriscado a vida para trazer água para ele. Mas Davi disse: por respeito ao meu Deus, eu nunca faria tal coisa. E essa imagem nós podemos ver no nosso manual de atividade. Davi está aí a dizer exatamente isso. Mas por que ele fez isso? Porque Davi amava as leis de Jeová diferentemente de Saul. Davi, ele conseguia discernir o ponto de Jeová. Davi amava fazer a vontade de Jeová e com certeza que nós também podemos fazer o mesmo. Mas talvez nós nos perguntemos como? O que é que nos vai ajudar a continuar a aumentar o nosso amor pelas leis de Jeová? Queridos irmãos, primeiro, para nós conseguirmos aumentar o nosso amor pelas leis de Jeová, é essencial, é fundamental primeiro conhecer bem essas leis. Essas leis nós encontramos na Bíblia, a sua palavra. Então nós precisamos ter o hábito de ler regularmente a palavra de Deus e depois meditar em como nós podemos aplicar o que aprendemos. Por outro lado, é importante que nós ajudemos outras pessoas a também amar as leis de Jeová. Porque quando nós virmos que as pessoas estão a amar as leis de Jeová, isso vai motivar-nos a continuar a fazer o mesmo. E uma maneira excelente de ensinar outras pessoas a fazer isso é por meio da obra de pregação das boas novas do Reino. E por fim, nós podemos continuar a aumentar o nosso amor pelas leis de Jeová por entender princípios bíblicos e aplicá-los na nossa vida. Nós não queremos fazer as coisas sempre do nosso ponto de vista. Nós devemos conseguir perceber a separação entre o que achamos ser certo e aquilo que Jeová diz ser certo. A nossa opinião não é a mais importante, mas sim ao que o nosso Deus diz. Saul ignorou essa verdade fundamental e ele chegou a morrer. Perdeu a vida por causa disso. Mas Davi, ele não ignorou essa lei fundamental. Apesar de morrer, morreu com a perspectiva de ser ressuscitado. Portanto, queridos irmãos, que continuemos a aumentar o nosso amor pelas leis de Jeová, que nos esforcemos a não nos distrairmos com as coisas desse mundo. Porque Jeová é a pessoa mais importante do universo. Se queremos realmente ser felizes, que amemos de coração as leis de Jeová.